Saudade, amiga, de chamar de dia às noites, todo dia. Bom, pessoal, começou a aula. Então, bom, o que eu vou passar para vocês é rápido também. Aliás, boa tarde, né? Para quem eu não falei boa tarde ainda, olá. E eu vou começar a tentar ensinar para vocês, porque eu também não sou especialista, sobre arte gráfica. Eu vou ensinar para vocês os elementos que subjazem, os elementos que estão por trás ali das artes gráficas em geral, das pinturas, dos quadros, dos quadrinhos, dos desenhos, ok? Tá todo mundo me vendo aí? Sim, Todos estão vendo a minha cara? Sim. Sim? sim. Não? Sumiu todo Sim, mundo? sim. Sim, estamos vendo. Ah, beleza. Sim, eu tô vendo. Eu tô fazendo as coisas, mas eu tô vendo. Ok, eu vou apresentar agora uma telinha para vocês, para a gente junto poder ir explicando, para eu poder ir explicando e a gente acompanhar junto. Primeiro de tudo, pessoal, só retomando, né? Todas as artes gráficas, todos os quadros, todas as pinturas que a gente considera assim, uau, que bem feito, né? Que coisa incrível. Não é que o cara nasceu com o dom, é porque existem alguns elementos que você deve seguir para conseguir criar essas artes. Então, eu vou trabalhar com vocês quatro desses elementos, quatro desses conceitos fundamentais. E hoje eu vou trabalhar dois e na próxima aula mais dois. E aí, a ideia é que vocês, conhecendo esses elementos, vocês sejam capazes de perceber e, entre aspas, admirar um pouco mais as artes gráficas em geral. Então, o primeiro elemento que eu quero mostrar para vocês, o primeiro desses quatro elementos que eu vou apresentar agora, é a ideia de proporção. Está aparecendo aí agora? Está aparecendo para vocês? Tá. Tá meio. Tá um pouco Sim, embaçado, mas é que eu só consegui essa imagem. A ideia é a seguinte, pessoal: quando a gente fala de proporção. Ai, peraí que caiu o negócio aqui. Quando a gente fala de proporção, nós estamos falando assim, por exemplo, se você tiver duas pessoas num quadro, num desenho que você faz, ou tiver uma pessoa e uma árvore, como aparece aqui uma árvore, geralmente a árvore é maior do que a pessoa. Adriano, Oi. a Maria Beatriz tá pedindo pra você aceitar ela. Ah, tá. Pronto. Geralmente, existem certas relações que o nosso cérebro ele enxerga melhor do que outras. Não por pura questão de convenção mesmo. Então, geralmente um ser humano vai ser menor do que uma árvore. E mesmo quando você constrói o desenho de uma árvore, como esse exemplo que eu estou mostrando aí para vocês, vai haver algumas regras de proporção para se fazer essa árvore. No exemplo aqui, ó, o tronco da árvore equivale a 5/6 da copa da árvore. Isso são regras de proporção que uma pessoa com um pouco mais de prática de desenho, ela vai seguir, um pouco mais de prática dessas artes gráficas, né? Ela vai seguir. Um outro exemplo é quando a gente fala do corpo humano. Vocês estão vendo aí agora, isso aqui eu tirei da internet também, né? Mas mostra as relações de proporção do corpo feminino. Vocês veem aí mais à esquerda o que seria um corpo normal. E aí vai seguindo, né, até a direita para o que seria a heroína. Mas o que que é essas regras de proporção? Ó, vocês estão vendo que tem do lado aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. Quer dizer que para cada tamanho da cabeça do seu personagem, da pessoa que você está pintando, desenhando,
você vai contar 3 tamanhos dessa cabeça até a região pubiana e mais 3,5 até os pés. Você fazendo isso, você seguindo essas proporções, você vai conseguir desenhar um corpo humano razoavelmente reconhecível e admirável por outras pessoas. Essas regras de proporção, é lógico, né, que não existem existem várias alturas e tamanhos de seres humanos, mas se você segue essas regras para criar um ser humano genérico, né, entre aspas, ele vai ser muito mais passível de ser reconhecido se vocês usarem essas proporções. Também isso vale para o rosto humano. Também isso vale para o rosto humano. Tá todo mundo vendo aí o rosto humano? Sim? Sim. Ok. Então, isso vale também para o rosto humano. Se vocês observarem, tem umas marcações aí. Essas marcações, ó, por exemplo, a mesma distância do topo da cabeça até a testa, até o topo da testa, é a mesma distância do topo da testa até a linha dos olhos, que é a mesma até a base do nariz, que é a mesma até o queixo. Se você conseguir fazer um rosto humano seguindo essas linhas, essas proporções, mais uma vez, você vai conseguir uma obra, uma criação que vai ser mais reconhecida pelas outras pessoas. Os artistas, eles usam isso o tempo todo. Não vai ter, né, esse monte de marcação de 1, 2, 3 aí, mas eles usam isso o tempo todo para criar as obras deles. Outro elemento que eu quero falar para vocês hoje é a ideia de perspectiva. Opa! Vocês estão vendo o quadro aí? Sim. Esse quadro, pessoal, acho que todo mundo conhece, né? É o quadro do Da Vinci, da Última Ceia. E esse quadro, ele mostra aí 2 elementos dos quatro que precisa para você desenhar em perspectiva. Vocês podem reparar que essas linhas diagonais lá em cima, elas vão guiando as janelas, o teto, vai guiando todos os outros elementos para o infinito. Se vocês olharem aí para o quarto onde vocês estão agora, para a sala, não sei onde vocês estão estudando, e projetarem as paredes desse quarto para o horizonte, lá para o infinito, elas vão fazer esse mesmo fenômeno. Elas vão diminuindo, diminuindo de tamanho, até desaparecer em algum lugar do horizonte. Essa é a ideia de desenho usando perspectiva. E quais são esses 4 elementos que você usa? 2 estão aparecendo aí, ó. A linha do horizonte. Essa linha do horizonte representa a altura dos olhos de quem observa. Toda a arte gráfica, a maioria das artes gráficas, melhor dizendo, né, como os quadros e os quadrinhos, eles são o ponto de vista de alguém. Então, você está olhando, essa linha do horizonte determina qual é a altura do observador dessa imagem. Nesse caso, ó, ele está na mesma altura da testa do Jesus Cristo. Então, quer dizer que esse quadro foi feito para um observador ter a impressão de que ele está olhando o quadro na mesma altura que o Cristo. Tudo bem? Sim? Sim. Tudo bem. Pessoal, deixa eu só... Sim, teacher, estou entendendo. Pessoal, por favor, coloquem seus nomes aí no chat para eu saber quem está participando da aula. Deixa eu colocar aqui. Coloquem seus nomes aqui para eu saber todos que compareceram hoje. Não esqueçam de colocar aí. Ok, continuando. Além da linha do horizonte, vocês estão vendo escrito ponto de fuga. Esse ponto de fuga é esse lugar no infinito, lá no horizonte, para onde vão todas essas linhas retas. Então, quando você faz um quadro, você também determina um ponto de fuga para onde vão as suas linhas. E é que vai dar essa ideia de profundidade.
Um terceiro elemento que não aparece aqui, porque ele está coincidindo com o ponto de fuga, é o ponto de vista. O ponto de vista do observador, né? De novo, lembrando que todo quadro, todo quadrinho, toda pintura de uma cena é a visão de criando a visão de um observador. Então, o ponto de vista ele vai estar aqui no centro da sua pintura, do seu quadro, do seu quadrinho. E o quarto elemento são essas linhas diagonais que estão indo para o infinito. Elas são chamadas linhas de fuga. Então, deixa eu escrever aqui no chat para vocês lembrarem. Nós temos... Opa, peraí. Nós temos as linhas do horizonte, ou melhor, a linha do horizonte, que é só uma, né? Ponto de fuga, ponto de vista e linhas de fuga. Com esses 4 elementos, nós conseguimos reproduzir, são as balizas para a gente fazer um desenho em perspectiva. Se vocês olharem aí... Opa! Estão vendo o quadro aí, pessoal? Ainda está aparecendo para vocês o quadro? Sim. Ah, maravilha. Sim. Então, se vocês olharem esse quadro, esse é um quadro famoso. Bem, mudou, é outro quadro. Isso, esse é o quadro do Rafael, é outro pintor da Renascença. Mas percebam que ele explorou muito a perspectiva. Esse quadro é uma representação bidimensional de um ambiente tridimensional. Se você ligar os pontos de fuga, as linhas de fuga, você encontra o ponto de fuga exatamente entre os 2 personagens centrais, que no caso é o Aristóteles e o Platão. Esse quadro representa, né, o Aristóteles e Platão discutindo sobre o mundo das ideias, o famoso mito da caverna. Então, vocês percebam que aqui as duas coisas que eu falei já, a proporção e perspectiva, elas trabalham juntas. Por quê? Olha os degraus da escada aqui, ó. Esses degraus, eles foram feitos, ou melhor, os seres humanos que foram desenhados aqui, eles foram desenhados para serem capazes de descer essas escadas, esse tamanho de escada. Se fossem seres humanos maiores, desenhados numa proporção, numa relação maior com o ambiente em volta, não ia dar certo, ia ficar estranho esses degrauzinhos tão pequenos. Então, a proporção... Só que tem um caiu dali na escada, ele caiu. Esse aqui é o Epícoro, provavelmente, né? Aquele cara Ele caiu, que... ele tropeçou e caiu. A escada era grande para ele. Não necessariamente. Ele provavelmente é o Epícoro. Vocês já ouviram falar dele, do Epícoro? Eu não lembro se o nome dele é assim. Já. É o cara que dizia... Epicuro. Oi? Epicuro é o filósofo, Isso, não é? Epicuro, isso, eu tô falando errado. É o cara que falava para viver o momento. Provavelmente é ele que está aí na escada. Mas eu não sei, eu não posso afirmar agora com certeza, né? Mas então, percebam, ó, como o Rafael conseguiu criar os arcos e levar esse templo, esse comércio, seja lá o que é, até lá atrás, ó. A gente tem essa ideia de profundidade, de que é algo que deve ter algumas dezenas de metros de distância. Então, deixa eu fechar agora aqui. Agora voltou a minha carinha aí. O que vocês vão fazer comigo agora é desenhar também esses 2 elementos que a gente acabou de falar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar minha folha, né? E eu vou virar aqui vou virar a tela vou virar a câmera de lugar, aliás. Tá todo mundo vendo aí? Uma folha? Sim.
Então, eu estou usando uma folha quadriculada que é mais fácil que é para eu fazer mais rápido aqui, né? Mas vocês em casa, usando a régua, vocês podem tirar essas medidas. E eu, na verdade, já fiz até uma colinha aqui atrás para ficar mais fácil para mim, né? Mas se vocês seguirem essas regras de proporção que eu falei, que estão disponíveis na internet, né? Só procurar um pouquinho que vocês encontram, vocês serão capazes de fazer qualquer corpo humano razoavelmente reconhecido. Ó, eu vou fazer aqui, já estou seguindo um modelinho, né? Mas percebam, aqui é a altura de 1. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e meio. Então, aí, ó, eu pego a medida de 2 cabeças de largura. Não vai ficar perfeita, porque eu não sou um bom desenhista ainda, mas é só para mostrar para vocês. E vocês podem ir tentando fazer aí também. Lembre-se dessas proporções, ó. Aqui é 3 e aqui é 3,5. Aí eu faço a cintura. Eu fiz as pernas muito juntas, né? Vai ficar estranho, mas de qualquer forma é possível reconhecer um corpo feminino usando essas regras de proporção. Ah, os braços também faltou aqui, né? Os braços fininhos. Um pouco mais fino do que os homens, aliás. Quando eu for fazer um homem, ó, eu posso fazer o rosto um pouco mais largo e os ombros um pouco mais largos também. Ficou meio torto o ombro, mas... Estão fazendo aí também, pessoal? Estão tentando? Eu não consigo. Só Não. tentando. Não? Não conseguindo, não. Eu não entendi. Esse Assim, tentar a gente 3 tenta. centímetros, esse 3 centímetros aí é da cintura para cima. Problema. E 3 centímetros e meio é a perna. Aquela coisa. Isso. Esses 3 aqui é até a área pubiana. E os 3,5 para baixo é o que tem de perna. Ô, Néria, usa eu como a sua musa inspiradora. E os braços um pouco mais grossos também, né? A internet da Stephanie caiu. Tudo bem. Depois que ela conseguir voltar. Ó, pessoal. Isso fazendo, eles estão pelados, né? Óbvio. Mas dá para colocar também uma roupinha neles, se vocês quiserem, tiverem com mais tempo e prática. Mas seguindo essas proporções, o homem é diferente, né? Vamos pôr aqui, ó. 1, até aqui são 3, e até os pés são 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 1. Vocês medindo aí com a régua de vocês, vocês conseguem reproduzir um ser humano razoavelmente. Então é para isso que serve a proporção, as regras de proporção. Tudo bem? Agora vamos falar da perspectiva. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Ó, bem rapidamente. Deixa eu pegar minha régua, sumiu. Ué, cadê minha régua? Espera aí, pessoal.
Vou achar minha régua aqui. Tem régua aqui, ó. Tem régua aqui. Obrigado. É essa mesmo. Ó, eu vou fazer aqui bem rapidamente um quarto usando essas ideias de perspectiva. E aí vocês podem fazer aí também. A gente vai delimitar, né, um espaço, que é o espaço do observador. Vou criar aqui uma linha do horizonte, vou botar bem no centro. Vou criar aqui um ponto de fuga. E lembrando que o ponto de vista também é aqui no centro. Ó. Então aqui eu tenho a linha do horizonte. E aqui eu tenho o ponto de fuga. Eu não vou escrever ponto de fuga por enquanto para deixar o desenho mais limpo. Aí eu faço algumas linhas de fuga para delimitar o espaço do meu ambiente que eu estou construindo. Tá dando para ver aí, gente? Tá bem iluminado? Sim? Não? Tá Sim, dando. sim. Ó, aqui vai ser as paredes a parede do fundo do meu ambiente. Aqui eu vou desenhar uma mesinha. Nossa, ficou muito grande a mesa, tudo bem. Sempre apoiado no ponto de fuga. Faço uma janelinha aqui. E uma porta desse lado. E uma luminária aqui em cima. Ó, pessoal, esse aqui já é o desenho do meu ambiente. Ainda está aparecendo aqui no fundo o ponto de fuga, mas depois que eu reforço esse desenho com uma caneta, isso aqui foi o rascunho, né? Foi o começo do desenho. Mas agora eu vou reforçar só o que eu quero manter.
Quem é Picasso perto de Adriano? Olha pra você ver o desenho dele. Oi? Quem é Picasso perto de você? Muito obrigado, mas Picasso é Picasso, né? Mas é o que eu falei, gente. Isso Não, Picasso. aqui não é dom, é prática. É você aplicar essas técnicas que eu estou falando. Então, Dá para Picasso perto fazer. de mim, eu sou padeiro perto dele. Ele só tá na fila do pão com pão quando eu sou desenhista. Ah, tá. É verdade. Muito bem, agora eu apago as minhas balizas. Apago o ponto de fuga, apago as linhas de fuga, apago a linha do horizonte e fico só com o desenho. E acho que dá para pôr mais um pezinho nessa mesa, né? Ó, pessoal, fiz um pequeno quarto com ideia de perspectiva, usando um ponto de fuga. Ficou legal, né? Dá para fazer um horizonte aqui fora. Levando isso mais além, você pode fazer algumas coisas bem legais. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu fiz aqui para vocês, ó. Esse é um desenhinho que eu tive um pouco mais de paciência para fazer. Mas aí, ó, você pega ele e vai virando. Fica tridimensional, ó. Legal, né? Usando Faz de novo, eu não vi. usando a perspectiva de um ponto. E esse é o desenho feito usando essa perspectiva. É. A gente cria essa ilusão de ótica de três Gostei, dimensões. gostei. Oi? Gostei, gostei. Então vocês podem fazer aí em casa também. Pessoal, tudo bem até agora? Vocês estão acompanhando? Sim. Patrícia, tô Não, adorando. Muito bem. Então, eu vou. Não faz sentido, né? Eu ficar acompanhando vocês e falando, vamos lá, façam seus desenhos. Enquanto isso, a câmera fica gravando aqui à toa. Então, eu vou encerrar por agora essa aula virtual, essa aula síncrona, mas eu vou deixar de atividade para vocês fazerem em casa e me enviarem até a semana que vem um desenho de perspectiva também. Vocês vão fazer na casa de vocês aí um desenho Pode ser desse qualquer aqui, um? ó. Ou pode ser um ambiente externo também, não precisa necessariamente ser um quarto. Pode ser igual isso aí? Pode, mas elaborem um pouco mais, né? Um quadrinho na parede, um sofazinho, sei lá, alguma coisa nos cantos aí, explorem mais esse espaço. Eu vou mandar para vocês uma página, um vídeo do YouTube e uma página que explica muito mais essa ideia de perspectiva. Assim vocês vão ter mais material, mais ideias para pensar. Tudo bem? Aham. Sim.
Tudo bem. Muito bem, pessoal. Bem, eu tô bem, e você? Tudo bem também. Escreveram todos os Tá seus ótimo. nomes aqui no chat? Sim. Sim? Então, maravilha, gente. Então, muito obrigado a vocês por participarem. Façam Eu que agradeço. atividade. Eu vou deixar lá o link. E Eu quero vamos que minhas vamos, né? tapuer. E até a semana que vem. Até. Alguém tem alguma dúvida? Última Até, dúvida? tchau. Não, Não. eu só quero a minha tapuer, que eu tô procurando, eu não tô achando, mas enfim. Tupperware? Beleza, então. Então, obrigado, gente. Então, até mais. Tchau. Bom feriado para vocês. Pra você também. Obrigado pra você também. Boa Páscoa, né? Boa Páscoa.